Doutor Eduardo, considerando que seu Ferreira terminou as alegações, pode passar para a leitura do seu voto. Bom, senhora presidente, considerando aí o probleminha que a gente está tendo com a plataforma, vou tentar ser o mais breve possível, até pelo decorrer do tempo, para que os outros auditores também tenham tempo para julgarem seus processos. Primeiramente, eu gostaria de felicitar o doutor Ferreira, falar da admiração que tenho por ele, conheço o trabalho, sei que seu Ferreira aí já revelou grandes jogadores do futebol paraibano aí para o cenário nacional do futebol. Então, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo realizado aqui no futebol paraibano, mas pelos autos e pelo que está posto aqui no processo, a gente não pode fugir, infelizmente, da condenação do FEMAR. E aqui eu trago algumas observações ao caso, senhora presidente, que serão interessantes para justificar a condenação. Primeiro é que o clube ele detinha um outro uniforme para participar, para utilizar na partida. Tanto é que o uniforme foi utilizado no segundo tempo. E isso a gente exclui qualquer alegação de força maior ou de caso fortuito que pudesse ser alegada no sentido de impedir a utilização do uniforme correto. E a gente viu que, no caso, no primeiro tempo, o uniforme que foi utilizado foi da equipe do Santa Cruz da Paraíba. O segundo ponto a ser observado, como o doutor procurador já pontuou, é que o uniforme utilizado é de um clube inativo, em razão de uma punição da Federação Paraibana de Futebol, que é o Santa Cruz da Paraíba. E o terceiro ponto que eu trago é que o seu Ferreira, na sua sustentação, ele traz realmente que o árbitro não trouxe a súmula, a situação do FEMAR ter utilizado o uniforme da equipe do Santa Cruz, mas o árbitro, tempestivamente, no tempo hábil que o regulamento disponibiliza, fez a retificação da súmula, colocando a informação de que a equipe do FEMAR jogou o primeiro da partida com o uniforme do Santa Cruz. Isso a gente pode ver na súmula que foi que a gente precisa analisar é só se o regulamento específico da competição do Paraibano da terceira divisão adota realmente o regulamento geral das competições da CBF ou não. E o regulamento específico da competição do Paraibano da terceira divisão, no seu artigo 1º, no item B, traz expressamente que o regulamento geral de competições será adotado como documento a reger a competição. E, nesse sentido, o RGC da CBF, como traz a súmula, como traz a denúncia da Procuradoria, traz no seu artigo 27 que, vou fazer a leitura rapidinha do artigo, senhora presidente. Os clubes deverão usar os uniformes previstos em seus estatutos, observado o disposto na legislação e normativas quanto às diretrizes e limites de publicidade nos uniformes da competição. Posto isso, senhora presidente, fica claro a conduta infracional do artigo 191 do CBJD, mais precisamente o inciso 3, que fala em dificultar o infringir os regulamentos, tanto o geral como o específico da competição. Vou acolher integralmente a denúncia, condenando a equipe do FEMAR na pena pecuniária de R$ 500 a ser paga em 30 dias a este tribunal, senhor presidente. Desculpa, estava muda. Não sei se cortou para vocês, mas para mim cortou um pouco esse final de Eduardo, exatamente na condenação. Repete, por favor, Eduardo, Eu acolho integralmente a denúncia da a denúncia. Procuradoria, senhor presidente, aplicando a pena pecuniária de R$ 500 a ser paga em 30 dias para esse tribunal, Tá, 30 dias, não foi? em razão da infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. Tá, ok. Como vota, César? Perdão, pela ordem.
Tem redução da pena, José Eduardo, nesse caso? Ou ela é Não, doutor aplicada? Rogério, como é uma competição tida no regulamento como profissional, a gente não tem como aplicar redução. Boa noite a todos. Cumprimentar a presidente, cumprimentar os nobres auditores, colaboradores do tribunal, caro Ferreira, nobre procurador. Presidente, eu vou pedir vênia ao doutor Eduardo para divergir do voto, né, levando em consideração a justificativa apresentada pelo senhor Ferreira aqui na sessão. Então, eu vou votar pela redução, né, pelo valor mínimo da pena, de R$ 100, né, só divergir nesse sentido, com relação ao valor. Tendo em vista as condições do clube, né, da agremiação, toda a dificuldade que essas pessoas enfrentam, eu vou fixar o valor da multa no valor mínimo de R$ 100. A divergência é só nesse sentido. Ok. Doutor Rogério, como vota? Boa noite. Queria saudar e dar boas-vindas, né? Saudar aos o nosso procurador Zé Lucas. Saudar também o André, as meninas, né? Santa, Thalita, né? Não é isso a nova? Augusto, né? Não posso jantar. Nosso procurador Zé Lucas. Enfim, uma boa noite a todos. Desejar um excelente 2024, né, para a nossa comissão. Eu confesso também que me sensibilizei com o depoimento, conheço, né, o nosso amigo Ferreira, me sensibilizei também um pouco com o depoimento, né, dele, apesar de aqui do tribunal ter que manter, né, como o doutor José Eduardo falou no início, né, ter que manter a coerência e não fugir um pouco, né, do que determina o nosso código, mas achei convincente quando o Ferreira assumiu o erro, né? E mais ainda se prontificou, né, em acontecendo um segundo erro, ele inclusive não pode aplicar a punição mais severa. É por isso que eu tinha perguntado ao doutor José Eduardo se realmente teria condições da redução da pena. Eu confesso que eu tinha pensado na a divergência também, peço bem para divergir, mas é no sentido da redução da multa também. Eu não queria deixar de realmente, né, chamar a atenção do clube, né, no sentido de uma punição, mas também não queria, né, punir com tanto rigor. Né? Eu até iria abrir divergência no sentido do valor da multa também. Contudo, aí eu queria que a gente entrasse no consenso, porque eu estava pensando aí na metade da multa, né? Para não ficar três valores aí. Eu não queria também divergir de doutor César, doutor José Eduardo. Sei se a gente podia chegar numa conclusão, queria deixar 250 reais, aí era mais nesse sentido. Não sei se a gente pode chegar numa composição ou se eu vou abrir divergência. O doutor Rogério, talvez, se eu ler para você a dosimetria, me ajude a pensar. Não, por isso Senhora que eu pergunto, presidente, por isso que eu perguntei pela a ordem. doutor José Eduardo com relação justamente ao artigo 182, né? Por isso que eu tinha Porque questionado. o 191 ele vai de 100 a 100 mil, né? Por isso que eu perguntei se haveria a possibilidade da dosimetria. Senhora presidente, pela ordem. É só para deixar claro o porquê dos R$ 500 que eu adotei como multa. A princípio, eu também pensei, como os nobres auditores, que é uma infração que não traz maiores prejuízos à competição, é uma infração de um grau de complexidade baixo. Mas o que me chama a atenção e o que eu usei como agravante para a aplicação dos R$ 500 foi o fato da utilização
do uniforme de um clube que foi punido pela federação. O clube foi punido e o clube está inativo, Santa Cruz da Paraíba. Então, eu acho que assim a utilização de um uniforme de um clube que teve uma punição e que essa punição foi tão severa ao ponto de demonstrar a inaptidão, a inatividade do clube perante a federação, eu acho que precisa ser levado em consideração. Por isso que eu fixei como agravante essa situação para chegar ao valor dos R$ 500. De início, seria realmente o valor de R$ 100 por ser uma infração de menor complexidade, de menor risco à competição, mas essa agravante eu acho que precisa ser considerada, de a utilização de um uniforme de um clube que foi punido pela federação, e a gente sabe que as punições, existe uma gradatividade, e essa punição chegou a ser de inatividade do clube. Então, eu acho que isso precisa ser levado em consideração na dosimetria, por isso cheguei ao valor dos 500. Eu, Doutor Eduardo, eu eu podia até, participar aí? eu até, doutor José, eu até preferia punir com perda de ponto, se fosse possível, né? Se a pena pudesse. Eu fico com receio, né, como o Ferreira bem falou aí, de uma punição desse tipo impedir até de um segmento, né, no campeonato. Mas, enfim, já que a gente não chega no consenso aí, doutor, eu queria abrir divergência também no sentido, e eu condenava em R$ 250. O seu voto vai ser qual, doutor? R$ 250. Eu vou abrir vista com relação Abre divergência. a divergência com relação ao valor também. Eu queria estipular pela metade do que foi o que o doutor José Eduardo tinha. Então, a gente tem 3 votos, né? Acho que nesse caso a senhora pode votar, né, presidente? Exato. Eu vou Vai ter ter que que votar. escolher um dos 3. Deixei para ti, É, presidente. eu queria saber se eu podia participar aí, doutora Carla. Só um segundo, só eu fazer um contra-argumento aqui no que o Na doutor verdade, seu Eduardo Ferreira, colocou. como o senhor já teve a sua participação, eu não posso abrir agora para participação, tá? A gente está Tá agora certo, tá ótimo, então. no momento dos votos, então, nesse momento, só os auditores mesmo que podem participar. Cada um deles Tá, eu já, agradeço. cada um deles já votou, e agora, como os votos foram diferentes, e estão empates, digamos assim, veio para presidente votar, tá bom? Infelizmente eu não posso, pela questão legal mesmo, eu não posso abrir para o senhor falar, tá? Tá bom, tá, eu agradeço. Tá. Eu compreendo o voto do relator, com relação aos R$ 500, até em razão da pena, da possibilidade da pena do artigo. Ele está bem aquém, muito aquém da pena máxima. Acho que em termos de casa decimal, teria vários zeros. E por 2 motivos. O primeiro, nem é o primeiro motivo de Eduardo, doutor Eduardo. O motivo é por ter outro uniforme, tanto é que jogou com outro uniforme no segundo tempo. O meu primeiro motivo. E o segundo é o que o próprio doutor Eduardo falou. Então, o meu voto, desde o primeiro momento, já seria de acordo com a Procuradoria. Ok? Então, de acordo com o relator. Nesse momento, a gente encerra o julgamento da notícia de infração, com base no voto da relatoria. Eita, seu Ferreira saiu? Eu coloquei na sala de espera, presidente, vou trazer de volta. Tá. Seu Ferreira? Sim, estou ouvindo perfeitamente. A gente encerrou o julgamento, tá? Sim. A punição ficou em R$ 500 em 30 dias, tá?
em razão do que acho que o senhor escutou bem o voto do relator, é uma questão de entendimento mesmo, legal, a punição, independente dos 3 votos do relator, ela iria existir, e o valor da pena ficou apenas com relação ao entendimento de cada um dos relatores, tá bom? O julgamento vai Ficou no valor sair, de quanto que eu não vi? R$ 500. Rapaz, porque não deixou pelos 100, homem. A gente já vê num futebol carente. É Ave como eu Maria, falei meu para o Deus. senhor, aí Sei não. é o entendimento de cada auditor, tá? E aí o voto que Uhum. prevaleceu foi o dos R$ 500, Tudo bem. tá Fazer bom? o quê, né? Tá ótimo, Obrigada pela então. participação do senhor. O senhor foi muito educado e os argumentos do senhor foram muito interessantes. Uhum. Inclusive, sensibilizaram 2 dos auditores. Ok, muito obrigado. Eu agradeço as colocações do doutor Lucas, né? E também desse que eu não sei o nome dele, o que Foi apelou doutor para os R$ 100. César e doutor César e doutor Rogério. Doutor César e doutor Rogério. Então, quero agradecer a ambos, né, pelo menos pelo apelo da redução, mas infelizmente não aconteceu. É isso mesmo. Vamos partir para frente. Só quero dizer aqui para vocês o seguinte, que em todo arbitral que for acontecer daqui para frente, que o FEMAR participar, eu vou levar o conhecimento deles, o caso da punição do FEMAR, né? Exatamente. Mas é aquelas coisas, a gente peca por dar o clube a alguém e a gente fica assim mesmo, prejudicado. Mas não tem problema não. Um abração, muito obrigado para todos vocês Uma e boa estou noite. conformado. Uma Boa boa noite para a noite, seu senhora também. Ferreira. Até mais. Boa noite para você. Vamos passar para o julgamento do último. Vamos julgar agora o processo 368/2023 do jogo Esporte Clube de Patos contra o Atlético Cajazeirense de Desportos, realizado em 28 de setembro de 2023 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional na segunda divisão. Temos como denunciado o Esporte Clube de Patos, em curso no artigo 258 do CBJD. O processo estava designado para julgamento no dia 19 de novembro de 2023 e foi retirado de pauta pela Procuradoria para melhor análise. Auditor relator Dr. Luiz César Gabriel Macedo, para quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Caso o procurador precise se manifestar, já pode, em seguida a leitura do relatório, falar também, não precisa nem passar por mim, ok, doutor José Lucas? Entendi, doutor Carlos. Posso passar a leitura do relatório, presidente? Sim, sim. Terceira Comissão Disciplinar, processo 368/2023. Trata-se de denúncia oferecida pelo Procurador de Justiça em desfavor da agremiação Esporte Clube de Patos por ofensa ao artigo 258 em partida 258 do CBJD em partida válida pelo Campeonato Paraibano de Futebol da Segunda Divisão, realizado em 28 de setembro de 2023, às 7 horas, às 19 horas, no estádio José Cavalcante, em Patos. Em resumo, a denúncia relata que o senhor, identificado como Júlio César da Silva, invadiu o campo de jogo usando o uniforme da comissão técnica do esporte de Patos, proferindo as seguintes palavras ao quarto árbitro: você é abre aspas, você é frouxo. Ao ser contido, ainda proferiu as seguintes ofensas, dessa vez ao delegado da partida, abre aspas, você também é um frouxo e covarde. O denunciado não apresentou defesa. Diante da infração apontada, a doutora Procuradoria pede o recebimento da denúncia e a punição é o relatório, presidente.
Sem sustentação, excelência, nesse caso. Doutor César, então pode passar para o voto. Faço a leitura do voto, presidente. Segundo a denúncia, um indivíduo vestido com o uniforme da Comissão Técnica do Esporte de Patos, identificado como Júlio César da Silva, teria invadido o local da partida e proferido xingamentos ao quarto árbitro e ao delegado da partida, sendo em curso no artigo 258 do CBJD. Sabe-se que a súmula de jogo possui presunção relativa de veracidade, só afastada com a produção de prova em contrário, que não é o caso dos autos, visto que o denunciado sequer apresentou defesa. O ato praticado pelo denunciado é totalmente reprovável e não pode passar despercebido, né, por este Tribunal de Desporto, a fim de desestimular a prática, tal prática. Dispõe o artigo 258, né, em qual foi em curso o denunciado assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. Pena de suspensão de 1 a 6 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica. E suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa submetida a este Código. No caso dos autos, o denunciado foi identificado apontado como usando uma camisa da comissão técnica, né, do esporte de Patos, né? Porém, analisando os documentos acostados aos autos, verificou-se na ficha do clube que ele não consta na comissão técnica da equipe. Logo, não tem como considerar que o mesmo seja da comissão técnica, né? Então, seria aqui julgado como uma pessoa natural. A denúncia que eu tinha analisado inicialmente foi a primeira apresentada, né? Mas, analisando melhor aqui, eu verifiquei que foi feita uma espécie de emenda e corrigiram, classificando no dispositivo correto. Porém, o pedido é de suspensão de 1 a 6 partidas, né? Sendo pessoa natural, eu entendo que a punição deve ser em dias, conforme dispõe o artigo 258, né? Então, eu acolho parcialmente a denúncia ofertada, condenando o senhor Júlio César da Silva a pena de 60 dias de suspensão por infringir o disposto no artigo 258, inciso 2 do CBJD. É como voto, presidente. Doutor Eduardo, como vota? Senhora presidente, eu vou seguir o voto do relator. Doutor Rogério? Acompanho também na íntegra, presidente. Então, por unanimidade, encerramos o julgamento do processo 368/2023 para condenar o... Deixa eu olhar aqui o nome dele para não dizer errado. É o Esporte Clube, né? Isso. De Patos. De Patos. Esporte Clube de Patos, isso. E aí foi condenado em dias. Você acolheu parcial, não em afastar partidas, mas sim em dias, não é isso? Positivo, presidente. Ok. Repete só o número de dias, as meninas pegaram? 60 dias. 60 dias. Ok. Então, hoje encerramos a nossa sessão, deixamos um processo para a próxima, e aí vamos
nos falando para marcar os próximos julgamentos. Ok, gente? Agradecer a todos aí pela presença e bom revê-los Tivemos aí. alguns contratempos hoje, mas Pois esperamos que é, tá nas difícil. próximas Mas voltemos Faz parte. ao normal. Faz Boa noite a parte. todos e até mais. boa noite, Até mais, pessoal. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais.